Então vamos lá. Bom, então essa aula é uma aula sobre o Império Muçulmano, tá certo? Os árabes na Idade Média, no período da Idade Média. E esse mapa aqui, ele é um mapa que mostra bem a região que nós estamos estudando. Eu quero trabalhar algumas coisas aqui com vocês para ligar Império Bizantino a Império Árabe, tá certo? Então aqui em cima, ó, no canto superior esquerdo do mapa, está escrito aqui Istambul. Aqui é a cidade de Constantinopla, certo? Hoje capital da Turquia, né? A Turquia, que é um país considerado parte europeu, parte asiático. A única parte europeia da Turquia é essa pequenininha que eu estou mostrando aqui no mapa, certo? Toda a maior parte da Turquia é asiática. Inclusive por isso, se eu não me engano, né? Depois vocês confirmam isso aí com o professor de geografia. Se eu não me engano, a Turquia não faz parte da comunidade europeia, não faz parte do euro, se eu não me engano. Não porque ela não tem uma parte europeia, ela tem uma parte europeia, mas as características da Turquia são muito mais características de países que antigamente a gente chamava de países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, né? Características asiáticas, ok? Bom, geograficamente, né, o que é essa região que nós estamos vendo aqui? É uma região seca, é uma região desértica, semiárido, árido, é uma região de intenso comércio. Quando nós estudamos Mesopotâmia, nós vimos um mapa dessa região aqui, um mapa geográfico, né? Esse aqui é um mapa político. Essa é uma região de intenso comércio. Originalmente, as duas cidades que se destacam na história medieval dos árabes são essas duas cidades aqui, a cidade de Meca e a cidade de Iatrebe, tá certo? São as duas cidades mais religiosas, de história religiosa mais importantes, porque são cidades ligadas ao Maomé, a história do Maomé e a história da formação do mundo islâmico, ok? Então, originalmente, essa região era a Península Arábica e a Arábia, certo? Então, não existiam esses estados que esse mapa atual está mostrando. Iêmen, que é um estado nacional, Emirados Árabes, Omã, a própria Arábia Saudita, nada disso existia. Tudo isso aqui era a Arábia, tá bom? E essa região central aqui eram os povos mesopotâmicos que habitavam essa região. Os caldeus, os babilônios, os assírios, posteriormente os persas, parte dos gregos que habitaram essa região aqui mais continental, né? Então tudo isso aí foi habitado por diversos povos, ok? Bom, avançando aqui um pouquinho no mapa, vamos lá para a questão geográfica, né? Região desértica, rota de passagem entre Oriente e Ocidente, a própria cidade de Constantinopla foi um importante entreposto comercial na época, né? Porque ligava, era uma cidade muito cosmopolita, né? Ligava rotas vindas da África, ligava rotas vindas da Ásia, a própria rota da seda, que na Idade Média ficou muito famosa, as famosas histórias e contos do Marco Polo, né? As histórias maravilhosas de Marco Polo, que deu origem até ao livro, né? Que conta a história da Rota da Seda, também conta um pouquinho sobre a história de Constantinopla. Uma região, portanto, de forte atividade comercial. Então isso, mais uma vez, reforça a ideia de que no Oriente não houve feudalismo. O feudalismo foi um fenômeno específico do Ocidente, tá certo? A economia, uma economia fundamentada na agricultura e no comércio de manufaturados. Lembrando que a agricultura era a principal atividade econômica, o comércio ele era muito importante, mas era um comércio de produtos agrícolas. Tá joia? No caso específico da região da Península Arábica, o povo que controlava as rotas comerciais eram chamados de beduínos.
Então, atenção para essa palavra, né? Quem eram os beduínos? Eram os grandes comerciantes da região desértica, que utilizavam os camelos, aquelas rotas de camelo que a gente já viu em alguns filmes, na região do deserto da Arábia, tá bom? Outro ponto importante é a cidade de Meca. A cidade de Meca ela tem a sua história relacionada aos muçulmanos em dois momentos distintos, antes de Maomé e depois de Maomé. Antes de Maomé, na época ainda dos beduínos e dos coraixitas, que eram os comerciantes, os principais comerciantes da região, a cidade de Meca era o centro comercial e o centro religioso da península, do povo árabe, né? Era uma cidade que era controlada pelos comerciantes, era uma cidade religiosa, mas a religião não era monoteísta. Quem cria o monoteísmo é o Maomé, tá certo? Então a cidade de Meca é uma cidade politeísta, inclusive o centro religioso que existia lá, a chamada Kaaba, que se modificou um pouco na época de Maomé, mas existe o prédio até hoje, né? O centro religioso existe até hoje, não é exatamente igual como era na época do Maomé, mas é o mesmo centro, né? A Kaaba. Ele era um centro que guardava diversos símbolos religiosos, né? Representando diversos deuses, mais de 300 símbolos diferentes. Esses símbolos iam desde imagens físicas de humanos, passando por imagens de animais e também passando por objetos, né? Um dos objetos que existia na Kaaba era a pedra negra, que foi o único objeto que o Maomé, depois da introdução do islamismo, manteve dentro da Kaaba. Essa pedra negra é um meteorito que a tradição religiosa dos árabes indica como um sinal divino, né? Um sinal de Deus, né? Ou dos deuses. Então essa pedra ela foi mantida, né? Era uma pedra politeísta e que se transformou num símbolo religioso do monoteísmo, está lá presente até hoje, ok? A religião era uma religião politeísta, como nós já dissemos, né? E difundida por todo o mundo árabe, né? Que estava contido ali dentro da península. Não havia, antes de Maomé, um processo de expansão, tá certo? Os árabes ocupavam apenas aquela região da península que nós vimos no mapa. Avançando um pouquinho para a fase do processo de unificação dos árabes, né, da formação dos árabes, aí a gente começa a estudar a história do Maomé, tá certo? E isso se dá aí por volta do século VI, do século VII, tá bom? O que estava acontecendo nesse período no lado bizantino, que a gente acabou de ver, e no lado ocidental? No lado ocidental, os francos expandiam o seu território, Clovis se convertia ao cristianismo, os francos expandiam o território conquistando outros povos bárbaros pagãos da região. No Império Bizantino, Justiniano também expandia o seu território, não é? E na região islâmica, o Maomé aparecia, tá certo? A história do Maomé é uma história que se confunde muito, né? A história científica do Maomé com a história religiosa. É muito parecido com a história que nós temos do próprio Jesus, que tem todo um lado científico, comprovado por documentação, mas também todo um lado religioso, de fé e de crenças que está dentro da Bíblia. Um outro exemplo é a história de Abraão, para os judeus, né? Que tem todo um lado científico, documentado, mas também todo um lado religioso, que aparece lá na Torá judaica, e assim é a história do Maomé. Então a história do Maomé se confunde com os princípios religiosos do Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, de modo geral, o que a gente pode dizer sobre o Maomé? Que ele foi um jovem órfão de pai e de mãe, foi um jovem que viveu com um tio, da tribo dos coraixitas, da cidade de Meca,
uma pessoa que ganhou a vida sendo mercador, não era um homem rico e se torna um homem rico quando ele casa com uma mulher viúva chamada Khadija, e aí ele se apropria da riqueza da Khadija. Esses elementos eles são importantes para a gente entender a própria história do islamismo, né? O islamismo vai ser uma religião muito influenciada por outras religiões. Então, quando eu pego o Alcorão, por exemplo, eu percebo os princípios cristãos no Alcorão, eu percebo alguns princípios bizantinos no Alcorão, eu percebo alguns princípios da religião taoísta, do zoroastrismo, que é a religião persa da época. Então a gente pode dizer que o islamismo ele é fundado em cima de uma mistura religiosa, tá bom? Então, essa é a história do Maomé, né? Aparecendo como um líder religioso. Bom, a história religiosa do Maomé conta que Maomé recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel, né? Inclusive um anjo famoso dentro das mitologias religiosas desse período. O Gabriel foi o mesmo anjo que apareceu para Maria, né? Para dizer que ela estava grávida e que esse filho que nasceria era o filho de Deus, Jesus, né? Então a presença do Gabriel é recorrente dentro das mitologias religiosas desse período, do período antigo, do período medieval. Então Gabriel teria aparecido para Maomé, dando a ele uma missão. Qual é a missão dele? Unir o povo e unir o território árabe em torno de um único líder, ele, Maomé, e em torno de um único Deus, Alá. Então Maomé, a partir dessa visão, né, se converte ao monoteísmo, cria os princípios monoteístas, escreve o Alcorão com essa influência de outras religiões. Isso não vem do pensamento do Maomé, né? Apesar do que, se você perguntar para um muçulmano de onde vêm as ideias do Alcorão, ele vai dizer que é uma inspiração divina de Deus. Assim como se você perguntar para o católico de onde vêm as ideias que estão na Bíblia, também vai dizer a mesma coisa, que é uma inspiração divina. Se você perguntar para o judeu de onde vêm os escritos da Torá, vai dizer a mesma coisa, de inspiração divina. Então a gente não pode entrar nessa discussão, porque essa discussão é uma discussão de fé, é uma discussão religiosa, né? Por outro lado, o Maomé, quando ele estrutura então os princípios religiosos, ele vai para a cidade de Meca para converter os coraixitas, que é o povo dele, e todos os outros que lá moravam, ao monoteísmo. E aí ele vai enfrentar um problema, vai enfrentar uma perseguição muito grande, porque a cidade era uma cidade politeísta e vivia da peregrinação que os fiéis politeístas faziam à cidade de Meca e à Caaba de Meca. Os coraixitas então começam a perseguir Maomé, que não tem outra saída senão fugir da cidade de Meca e ir para uma cidade vizinha chamada de Iatrebe. Posteriormente, essa cidade mudou de nome, passou a ser chamada Medina, a cidade do profeta, e lá sim, em Iatrebe, ele consegue instaurar, criar o islamismo, né? O Islã. Então, o Islã ele surge pela primeira vez na cidade de Iatrebe, onde Maomé vai se refugiar. Lá, já rico, né, já casado com a Khadija, o Maomé exerce uma influência muito grande em cima do povo daquela cidade, consegue se fortalecer num período de 10 anos, consegue criar um exército muito poderoso e parte para o processo de invasão da cidade de Meca. Vence os coraixitas, invade Meca, toma a cidade de Meca e começa o processo de expansão do islamismo, ok? Então esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês resume um pouquinho desses pontos que a gente comentou. Tá joia? Bom, o processo de expansão dos árabes, ele se dá muito mais pelos sucessores de Maomé do que pelo próprio Maomé, né? Porque o Maomé, logo após esse primeiro processo de unificação que une a península, que controla a cidade de Meca,
e a cidade de Yatreb, ele acaba morrendo. E aí começa uma briga entre os muçulmanos, né? Agora a gente já pode chamar de povo muçulmano, povo árabe de religião muçulmana, para quem vai dar continuidade ao governo de Maomé e aos princípios de Maomé, tá certo? Então, a gente começa aí uma discussão entre quem serão os herdeiros de Maomé, tá joia? Mas nesse processo de expansão, eu quero trabalhar com vocês em uma próxima aula, quando a gente estiver falando sobre a expansão muçulmana e a expansão árabe, já na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ok? Quem tem alguma dúvida, a hora é essa agora de perguntar, pessoal.